Ainda vale a pena fazer medicina em 2026? Fica o questionamento. Se você está pensando em dinheiro fácil, estabilidade, status, crescimento, sinto lhe dizer que talvez esse vídeo te incomode falando um pouco sobre a medicina. Oi, eu sou Ageu, sou estudante de medicina e, mais importante, eu sou cristão. Se você quer ter uma conversa leve e ao mesmo tempo séria sobre o assunto, fica aqui e vamos ter esse momentinho. Mas por que essa pergunta faz sentido hoje em dia, se vale a pena? Porque a realidade é que a medicina mudou muito dos últimos anos para cá, principalmente dos 10 últimos anos para cá. A quantidade de faculdade de medicina que explodiu, virou basicamente só um negócio. A quantidade de médicos que estão sendo formados de forma despreparada. Vocês viram dias atrás que repercutiu no Brasil inteiro a prova do ENAMED, algumas coisas que estão sendo criadas, como a prova do OAB também, que já foi sancionada. Além de que o salário dos médicos caiu muito, uma vez que a quantidade de médicos que está se formando é absurda, e as pessoas que lançam os valores, por exemplo, dos plantões, lançam os valores o quê? Mais embaixo, porque sabe que alguém vai aceitar. E ainda por cima está muito difícil aceitar um plantão. Tem gente usando, por exemplo, o IA e comandos prontos para você aceitar plantão, porque em grupos de WhatsApp, onde você vai entrar lá, a vaga de plantão, sei lá, 5 segundos depois já foi preenchida. Tu tem noção disso? Que as pessoas, por exemplo, botam comandos para lá, tá? Pego. E a pessoa pega esse plantão e às vezes nem sabe o que está acontecendo, não sabe nem o tanto que ela vai receber, mas ela tá desesperada justamente por causa do trabalho. E quando você consegue esse plantão, quando é que você vai receber? Um mês depois? 2, 3? Você tá entendendo quanto tá sério isso? E não é que a medicina acabou. Ela só mudou e eu espero que você esteja percebendo isso, a depender do motivo que você está querendo entrar nesse curso. E a realidade é que a preparação dos alunos também com isso, com esse grande crescimento de faculdades, de instituições, vai cada vez mais piorando. Internatos que são mal aproveitados, estudantes que não se empenham. Eu não estou falando nem em relação a, por exemplo, pequenas faculdades. Eu estou estudando na federal. Eu estou no final do 8º semestre no módulo de geriatria, por exemplo, que eu tive hoje. E o professor falando de revisões para a prova, de conteúdos que ele iria cobrar, e a gente falou, opa, e a gente não teve isso. E o senhor é porque era o coordenador do módulo e vai cobrar isso da gente. Então percebe que a gente estava reclamando em relação a questões de práticas que a gente não teve, situações que a gente gostaria de ter passado, e ele falou, não, isso aqui é importante para você enquanto médico, clínico, por exemplo, geral, e não geriatra, isso é importante todo médico saber, e a gente não tinha visto, justamente porque estávamos desassistidos, porque não teve uma estrutura adequada. E eu estou falando disso numa faculdade federal, quiçá em relação, por exemplo, faculdades mais novas, que são particulares, a minha tem mais de 100 anos. E ainda assim a gente não tem muitas vezes a melhor das preparações em relação a alguns modos que realmente ficou defasado. E essa parte da geriatria é uma, por exemplo, que é tão importante na vida do médico. E cada vez mais vai ter idosos e a gente vai precisar saber lidar com eles. E a minha formação, por exemplo, na faculdade, infelizmente até o momento não foi tão boa. E por isso eu tenho que correr atrás sozinho. Mas se eu não fizer isso, como é que vai ficar meu estudo? Como é que vai ficar minha preparação? Tu percebe? E eu tô falando que eu tenho que tomar essa atitude, mas e se outros estudantes não tomarem? Falam, não, tá bom, eu não vi isso aqui, então não é minha culpa. Você tá entendendo isso? E a questão do diploma, por exemplo, hoje não é nada demais, não é um diferencial, só faz te colocar na média. E você vai percebendo que, por exemplo, residência médica não virou mais uma opção, virou uma obrigação dentro da especialidade que você quer. Não adianta nada eu fazer uma pós, porque aí, por exemplo, vou para a área de estética. Hoje todo mundo faz estética. Biomédico faz estética. Fisioterapeuta faz estética. Dentista faz estética. Então percebe que se você não for um profissional bem qualificado, você vai perder no mercado de trabalho. Que se eu ficar como um clínico geral, eu vou ficar a vida inteira dependendo de plantão. Não vou ter qualidade de vida. Aí quando aparece a oportunidade de plantão, é o quê? Véspera de feriado, onde é o quê? A bagaceira. Claro que é importante você também se expor a cenários difíceis, mas isso não tem que ser a sua vida inteira. Você ser, por exemplo, um pai ausente, se eu ficar vivendo de plantão, se alguém que não tem tempo com a família, que se mata de trabalhar para dar uma condição, ok, digna, realmente, vai ganhar bem, mas tá à custa de quê? Tu tá realmente disposto a viver o resto da tua vida assim? Então, se você entende que precisa se dedicar desde o início,
Que bom que você percebeu isso. Porque o que está acontecendo também, muitos dos estudantes que estão entrando agora, ele não está entendendo. Poxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma base sólida de estudo desde o início do curso. Métodos de estudo, que eu já ensinei nesse vídeo aqui, por exemplo. Beleza, estudativo, revisões. Você já criar essa base para entender a questão de provas que você vai fazer na residência no futuro. Beleza, que tipo de residência você quer, pelo menos? É clínico? É cirúrgico? É misto, como é na minha parte? Que é a parte de otorrino que lida tanto com os dois. Então, percebe? É importante você ter um direcionamento, porque quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, ou não vai a lugar nenhum. E, consequentemente, você não se dedica da forma que você deveria. E com isso, você pode ter, por exemplo, 2 médicos que estudaram na mesma turma, na mesma faculdade, no mesmo semestre, tudo junto, e ter formações totalmente diferentes, porque isso depende de você. Não é alguém que vai ficar te cobrando, Gil, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que se empenhar, você tem que ir em estágios. Não, isso tem que partir de mim. Ainda mais na medicina, que é uma matéria extremamente prática. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa desenvolver o seu raciocínio clínico com atendimentos nas mais diversas especialidades. Você tem que se expor e em relação a principalmente situações de estresse e dificuldade, porque é justamente nisso que você cresce. Uma vez que, como meu professor falou na aula de hoje, mares agitados é que fazem bons marinheiros. Então, se você acha que você vai crescer num ambiente tranquilo, sinto lhe informar que isso não vai acontecer. Beleza, pode até crescer, mas você acha mesmo que você vai alcançar o potencial que você gostaria de alcançar? Tá, mas e aí, Agil? Vale a pena ou não vale fazer medicina? Olha, não estou querendo romantizar, de falar, medicina por amor, eu tenho que amar isso. Não. Eu gosto, e realmente eu gosto muito dessa área, mas tá. Isso faz sentido para você estudar muito, ter uma visão de longo prazo, saber que você vai ter que abdicar de muitas horas de sono, muitas vezes, de socializar, de tantas coisas, se você realmente vai ter que abdicar. Mas se você entender isso, te garanto sim que vale a pena. E os resultados estão aí, você está percebendo que 30% dos médicos que estão se formando são inaptos, ou seja, está mais fácil do que nunca você ser alguém que é diferencial, porque o nível está lá embaixo. Então, se você for verdadeiramente alguém que vai entrar e vai fazer diferença nesse jogo, vem pra cá, você é muito bem-vindo. Porque uma vez que a gente tá vendo cada vez mais erros médicos que está gerando mortes, acidentes, que é triste, porque essa pessoa só tá ali porque ela quer o dinheiro, porque ela quer crescer rápido, ela nunca quis a medicina de verdade, ela só viu uma oportunidade. E eu não tô criticando a parte realmente do querer dinheiro, mas tu percebe que não é só isso? O quão sério você lidar com vida, se capacitar? E se você entende isso, show, vale a pena sim. Agora, se você só tá querendo aqui entrar por dinheiro, por status, por facilidade, eu sinto te informar que você não vai conseguir isso dessa forma que você quer. E com isso, você vai ser um médico frustrado, você vai ser um médico que vai fazer picaretagens, que vai fazer coisas que são muitas vezes ilícitas para o quê? Conseguir esse dinheiro fácil. Você vai se meter em coisas que não valem a pena, uma vez que isso não é o que você quer, não é para você. Então, se você entendeu esse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que eu tenha te ajudado a clarear e te mostrar que, poxa, vale a pena na medicina. Estão formando 50 mil médicos por ano? Estão formando. Mas é sempre assim. Se você tiver um diferencial, se você se especializar, você vai ser bom e você vai ser alguém que é referência na área. Não tem jeito. Então, a dica é, te esforça, vale a pena. Eu creio que você vai ser um excelente profissional. Eu estou estudando para justamente ser um. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. Essas são as minhas redes sociais. E comenta aí, encorajando aquele teu amigo que está começando essa jornada. Você que passou agora, por exemplo, no SISU, está no início desse processo. Te desejo sorte e te esforça, porque vale a pena.